Olá, hoje eu tô gravando o primeiro vídeo do canal e há uns 2 dias atrás o meu filho me pediu para ler a Bíblia com ele antes de dormir. E ele falou assim: Papai, vamos ler a Bíblia antes de dormir? Eu falei: Vamos. E eu queria ler sobre o livro de Samuel. E ele perguntou assim: Tem um capítulo 23? Eu falei: Eu não sei, mas a gente pode dar uma olhada. Aí abri o primeiro livro de Samuel e tinha um capítulo 23. Então, eu vou ler mais ou menos como eu li para ele, né? Capítulo 23, versículo 1, ele começa: Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque-os e salve a cidade de Keila, né? Então você pode ver que Davi, antes de tomar uma atitude, ele estava sempre perguntando ao Senhor, ele estava sempre dependente do Senhor, ele não tomava uma atitude precipitada, ou agia de forma impulsiva, ele sempre estava dependente do Senhor, sempre estando em oração, sempre pedindo qual era o direcionamento que Deus tinha para ele, e não aquilo que ele acreditava que era certo. E às vezes aquilo que nós devemos fazer. Às vezes nós temos decisões para a nossa vida, como decisões de trabalho, decisões, qualquer que seja, de ou profissional, e tudo que nós devemos fazer é justamente colocarmos na mão do Senhor todas as nossas indecisões, os nossos projetos, os nossos planos. E Senhor, qual que é o melhor plano para a minha vida? O que eu devo seguir? O que eu devo fazer? Então nós temos que ser dependentes do Senhor, assim como Davi foi nesse momento, né? E continuando, mas os homens de Davi disseram: Nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Então, às vezes, mesmo quando nós entramos em comunhão com Deus, nós oramos para Deus e temos uma resposta clara de qual caminho nós devemos seguir, às vezes as circunstâncias em nossas voltas, às vezes as pessoas que estão ao nosso redor podem duvidar das nossas ações e a gente também está em dúvida, mesmo Deus confirmando aquilo com a gente. Então, às vezes, estamos na dúvida, vamos falar com Deus novamente, vamos orar de novo, vamos ir para o nosso quarto, vamos, se possível, ajoelhar de novo, entrar em comunhão com Deus. Senhor, realmente é essa a tua vontade para a minha vida, é essa a tua vontade, Senhor, é esse projeto correto que eu tenho que fazer, Senhor, é que seja feito, Senhor, a tua vontade e não a minha, Senhor. Davi realmente entrou por oração para falar novamente com Deus. Deus confirmou aquilo que ele havia dito, e realmente Deus nos concede a vitória, assim como concedeu a vitória a Davi, né? E não só ele conseguiu derrotar os filisteus, né? Como também ele tomaram os rebanhos dos filisteus e ainda salvaram todos os moradores de Keila. Então você vê a recompensa que Deus dá para a gente, não só a vitória, mas também nos dá a recompensa. Continuando, na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul ficou avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para a cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Aquela e cercar Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui o manto sacerdotal para que eu possa consultar a Deus. Então
Davi disse: Ó Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor, Deus de Israel, peço-te que me responda. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou seu plano. Então a gente percebe que Davi, ele percebe que Saul tá planejando atacar Keila, está planejando cercar a cidade, capturar Davi e seus homens, então ele sempre volta a Deus. Então nesse capítulo, a gente percebe que há uma fuga de Davi, mas não só uma fuga de Davi com relação a Saul, mas é um Davi que ele está fugindo em direção ao Senhor. É um Davi que ele não apenas ele está fazendo aquilo que é a sua vontade, mas é um Davi que está tentando fazer a vontade de Deus. É um Davi que está tentando se voltar ao Senhor. Então é isso que nós temos que fazer, que a gente ache uma fuga, mas uma fuga que nos leve a Deus, uma fuga que nos leve aos planos de Deus, uma fuga que nos leve ao encontro com Deus. Então é isso que Deus quer para a gente, que a gente realmente nos encontre com Ele, que a gente procure o caminho correto, que a gente procure estar sempre em oração, que a gente procure estar lendo a Bíblia, aprendendo cada vez mais, para que a gente possa estar sempre em comunhão com Ele. Amém.